Olhe para o céu, olhe para o mar, vê as maravilhas que Deus criou. Suba para os montes, olhe para os bosques, vê as maravilhas que Deus criou. Comigo, Senhor. Olhe para o céu, olhe para o mar, vê as maravilhas que Deus criou. Suba para os montes, olhe para os bosques, vê as maravilhas Deus criou. Senhor, Tu és o sol que me aquece. Senhor, Tu és a luz que me ilumina. Senhor, Tu és a estrela que orienta. Senhor, és o caminho. Senhor, eu quero sempre ter-te ao lado. Senhor, és meu pastor e bem amado. Senhor, sou grato a ti por ter cuidado. Fica comigo, Boa noite, quero saudar a todos os amados irmãos na graça, na paz e no amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para mim é um motivo de muita alegria poder estar com vocês em mais um culto de adoração ao nosso Deus. Eu quero iniciar esse culto lendo juntamente com vocês uma porção da palavra de Deus que se encontra lá no livro de Salmos, no capítulo de número 84. E aqui diz o seguinte: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e cujo coração está nos caminhos aplanados. Que passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor dos exércitos, escuta minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido,
porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Porque o Senhor Deus é o sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não retirará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Esse salmo, como outros salmos de romagem, expressa a alegria do peregrino que sobe para Jerusalém e depois sobe para o templo para celebrar uma das festas. O peregrino, ele concentra sua atenção principalmente na ideia de estar na própria presença do Senhor nosso Deus. O crente, no Novo Testamento, num sentido muito mais profundo, pode entrar na presença do Senhor, na expectativa de adorar a Deus e na alegria de adorar a Deus. E que esse momento possa ser o motivo de nós adorarmos a Deus e de nós também sentirmos alegria de poder estar na presença de Deus. Amém? Eu gostaria, nesse momento, de fazer uma oração de adoração para que nós possamos, então, estar iniciando esse nosso culto. Amém? Eu peço para que todos abaixem a sua cabeça, fechem os seus olhos, onde quer que você esteja, porque a palavra de Deus diz que onde há o Espírito, aí há liberdade. Abra o teu coração nesse momento e eleva o teu coração e os teus pensamentos a Deus. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é com muita alegria no coração, Senhor, que nós, Senhor, nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, para mais um culto de adoração e louvor a Ti, Senhor. Ó Deus, que o Teu nome, Senhor, seja exaltado, que o Teu nome seja adorado, Senhor, e que a Sua presença, Senhor, seja eficaz, Senhor, que a Tua presença, Senhor, seja, Senhor, na vida de cada um, Senhor, que esteja neste momento, Senhor, ouvindo, Senhor, e vendo, Senhor, ó Pai, este culto, Pai, que Tu possas, Senhor, ó Deus, atuar, Senhor, com poder, Senhor, sobre cada vida, Senhor, para que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, abrir o nosso coração nesse momento e receber de Ti, Senhor, a Tua palavra. Em nome de Jesus é que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos desde agora e para sempre. Amém. Graça e paz, igreja. Queria convidar vocês nesse momento a entrarem no espírito de oração. Que vocês possam convidar a doce presença do Espírito Santo para estar conosco nesse momento, mesmo estando à distância. Que nossas vozes possam se unir em uma única só voz. Que nós possamos nos lembrar da bondade do Senhor, da completude da Tua obra. Que nós possamos declarar os Teus feitos com alegria e confiança no que está por vir. Amém?
A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu saúdo a todos e a todas que nos acompanham neste culto de adoração ao nosso Deus. Amém? Eu gostaria de compartilhar um texto que encontra-se lá em 1 João, capítulo 1, versículos de 8 a 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Deus nos oferece todas as oportunidades para confessarmos os nossos pecados, sermos imediatamente perdoados e para obtermos recompensas eternas. Na verdade, Ele diz que devemos tomar a nossa cruz diariamente, lá em Lucas, capítulo 9, versículo 23. Este versículo significa negar os desejos egoístas e escolher um rumo correto na vida. Confissão é começar um relacionamento renovado com Deus. Ele não exige que seja um ato formal, memorizado e robótico. O Senhor quer ver arrependimento verdadeiro e significativo de corações humildes, como fala em Mateus capítulo 11, versículos de 28 a 30. Ele quer que sejamos específicos em nossas orações para a confissão do pecado e não genéricos. Diga a Deus exatamente o que você fez, o que eu fiz. Ele quer que reconheçamos que temos pecado e que saibamos que Ele está pronto para perdoar. Assim como Ele nos perdoa, devemos também perdoar a outros. Confessar nossos pecados uns aos outros nos torna mutuamente responsáveis, permitindo que oremos de forma eficaz por outras pessoas. Como diz lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Todos nós pecamos e merecemos o julgamento de Deus. Deus é Pai e enviou seu Filho para satisfazer o julgamento por aqueles que creem nele, Jesus. Eu convido a todos nós a termos um momento silencioso e em seguida eu vou orar a Deus para que Ele nos perdoe. Amém? Oremos silenciosamente. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as nossas transgressões, lava-nos completamente das nossas iniquidades e purifica-nos do nosso pecado, pois conhecemos as nossas transgressões e o nosso pecado está diante de nós. Pecamos contra ti e fizemos o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo o teu falar e puro no teu julgar. Eis que te comprazes na verdade do íntimo
e no recôndito nos fazes reconhecer a sabedoria. Purifica-nos com ensopo e ficaremos limpos. Lava-nos e ficaremos mais alvo que a neve. Faze-nos ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o teu rosto dos nossos pecados e apaga todas as nossas iniquidades. Cria em nós, ó Deus, um coração puro e renova dentro em nós um espírito inabalável. Não nos repulses da tua presença, nem retires o teu Santo Espírito. Restitui-nos a alegria da tua salvação e sustenta-nos com o espírito voluntário. Então ensinaremos aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-nos, Senhor, dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da nossa salvação. A nossa língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os nossos lábios e a nossa boca manifestará os teus louvores. Não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito não o desprezarás, ó Deus. Louvado seja o teu santo nome, a tua palavra, Senhor, que vem direto aos nossos corações e nos constrange. Ó Pai amado, ouve, Senhor, o coração do teu povo. Ouve, Senhor, o coração dos teus filhos e filhas, que se compadecem neste momento e se colocam diante de ti, Senhor, com um coração quebrantado. Em nome e por amor de Jesus é que nós oramos, na certeza, Senhor, de que tu nos perdoas, ó Pai, e que tu, Senhor, nos lava e nos purifica, e a nossa alma ficará mais alva que a neve. Obrigada, Deus, muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Graça e paz, irmãos e irmãs. Chegamos no momento do culto em que oferecemos no altar do Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós já fizemos esse depósito na conta da igreja, mas agora nós estamos ofertando no altar do Senhor para que possamos consagrar esses dízimos e essas ofertas. Mas antes disso, nos entreguemos ao Senhor, nos consagremos ao Senhor, o nosso trabalho, as nossas mãos, as nossas orações para Ele. Nós vamos orar então, irmãos, consagrando esses dízimos e essas ofertas. Curvamos as nossas frontes, fechamos os nossos olhos, para que o nosso pensamento seja inteiramente para o reino de Deus, para Deus. Oremos. Pai de amor e bondade, louvado seja o teu nome, Senhor. Primeiramente, Pai, nós agradecemos por todas as bênçãos que temos recebido. E agora, Senhor, nos entregamos a Ti. Entregamos as nossas mãos, o nosso pensamento, o nosso trabalho, Senhor, para a Tua obra. E pedimos, Senhor, e consagramos as nossas ofertas, as nossas contribuições materiais para o Teu reino, para o Teu serviço, para a Tua igreja. Senhor, tudo é Teu, tudo é Teu. Nós estamos apenas voltando aquilo que é Teu para a Tua obra. Te agradecemos por tudo, Senhor. Consagramos, Senhor, a nós e as ofertas para o Teu serviço. Em nome de Jesus.
Amém, Senhor. Amém.
A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Nessa noite, mais uma vez nas nossas casas, ou quase voltando, a termos os nossos espaços de culto abertos, a nossa igreja. Esperamos que muito em breve estaremos todos e todas juntos, celebrando e agradecendo a Deus. Queremos te convidar para abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 5, os versículos de 1 a 7. Um texto extremamente conhecido de todos, e que em muitos momentos vocês já ouviram pregar sobre esse texto. Hoje nós queremos descobrir um pouco sobre essa grande pesca e o que essas atitudes e as atitudes de Jesus e dos pescadores podem revelar a nós nessa noite. A pesca maravilhosa dos primeiros discípulos. Lucas 5, de 1 a 7. E aconteceu que, apertando a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e, assentando-se, ensinava do barco à multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Amém. Senhor, que essa palavra possa encontrar nos nossos corações um espaço especial. Que essa seja uma semana em que possamos buscar cada dia mais a tua presença, em nome de Jesus. Amém. Pensando nisso, pensando nos discípulos que estavam pescando, nós podemos lembrar que eles eram homens experientes, talentosos e capacitados e conheciam muito bem o mar. Todos os tipos de estratégias sobre pescaria, pois eles estavam trabalhando o tempo todo com isso. Aliás, isso era a fonte de renda de cada um deles. Eles viviam do que eles pescavam. Mas vemos nesta passagem que trabalharam a noite toda, mas nada apanharam, nenhum peixe. Usaram todas as estratégias possíveis e todo o seu conhecimento sobre a pesca, mas o resultado continuou sendo o mesmo, um desastre. Imagine você, após um longo dia de trabalho, saber que o seu ganho, o seu trabalho foi zero. O que fazer? O que pensar? Como agir? Atitude dos pescadores em relação ao fracasso. Desceram do barco, e aí a gente pode ver o versículo 2, quando diz: E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores haviam descido deles. Então Jesus vê o barco e vê que os pescadores descem do barco. O barco representa para a gente o centro da vontade de Deus, o lugar onde Jesus gostaria que nós também estivéssemos. Essa é a ideia, que a gente possa entender que a vontade de Deus precisa estar em primeiro lugar. Descer do barco significa sair da direção de Deus. Significa abandonar a igreja, significa deixar aquele lugar que Jesus preparou para você, aquele lugar que Jesus te chamou. Não desça do barco, porque ele é um instrumento que nos levará ao lugar aonde Jesus vai nos honrar.
É nesse lugar que Jesus quer nos levar. Lavaram as suas redes, ainda no versículo 2, né? Mas os pescadores haviam descido do barco e estavam lavando as redes. As redes representam o talento, a capacidade, as promessas, os projetos que Deus tem colocado dentro de nós. Lavar as redes significa enterrar todos esses talentos, enterrar todos esses dons que Deus tem sobre as nossas vidas. Se o barco representa aquilo que nos conduz, as redes representam as ferramentas que nós iremos usar em favor da obra de Deus. Não lave as suas redes. Não desista daquilo que Deus te deu. Não entregue os teus dons. Podemos ver, um segundo momento, as atitudes de Jesus em relação aos pescadores. Jesus os observava, os observou, no versículo 1 e no versículo 2. Ele estava junto ao lago de Genezaré, estava falando para as multidões e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mesmo a multidão cercando Jesus, nada pôde ofuscar a sua observação em relação aos pescadores. Que, aliás, está escrito que Jesus tem os olhos como chamas de fogo. Por 3 vezes na Bíblia aparece essa expressão, em Lucas e Apocalipse. Olhos que revelam a glória de Deus. Olhos que revelam que nós somos escolhidos e escolhidas para ser instrumentos de Deus. Nada fica oculto ao olhar de Jesus. Ele conhecia tudo. E ele sabe o que se passa conosco. Quando ele observou os pescadores, ele enxergou o problema. Mas não somente enxergou o problema, ele também enxergou a solução. Assim é conosco. Jesus nos observa a cada dia e conhece cada passo nosso. Conhece o nosso lar, o nosso agir, o nosso levantar, o nosso deitar. Conhece o nosso pensar. Ele sabe quando nós estamos com medo, quando nós estamos mais convictos. Ele sabe quando nós entramos no meio da incredulidade e deixamos de crer que Ele pode mudar a história. Jesus sabe tudo isso, mas ainda assim Ele quer nos revelar a glória de Deus. Ele conhece o problema, mas também tem a solução para nos ajudar a seguir em frente. Jesus entrou no barco, no versículo 3. Entrando ele num dos barcos, e aí a grande razão de eles terem fracassado foi o fato de que naquele momento em que eles estavam trabalhando a noite toda, Jesus não estava no barco. Mas ao entrar no barco, as coisas mudam. Os peixes podem se esconder, o barco pode balançar, o vento e o mar podem se agitar terrivelmente. Mas quando Jesus está no barco, tudo acontece como Ele quer. Ninguém pode impedir o seu agir. Deixa Jesus entrar no barco da sua vida, no barco da sua família, do seu trabalho, no barco do seu casamento, e deixe entrar e fazer tudo o que Ele realmente quer. Mas para isso é preciso que você conheça e experimente esse Jesus na sua vida. Jesus ensinava a multidão do barco. Pediu-lhe que afastasse um pouco da terra e, sentando, continuava ensinando às multidões. Essa atitude de Jesus me chamou muita atenção, pois fiquei pensando comigo, se Jesus entrasse no barco, eu ia querer de imediato o meu milagre, o milagre da minha casa, o milagre dos meus amigos, o milagre da minha família. Mas Jesus tem uma atitude diferente. Antes dele fazer o milagre material, que é o que muitas vezes nós queremos, um milagre material, materializado em coisas que nós necessitamos, Jesus cuidou das coisas espirituais de Deus. Antes de realizarem a grande pesca, tiveram que ouvir do barco as belas palavras de Jesus. Tiveram que alimentar a sua alma e fortalecer a sua estrutura espiritual. Nós precisamos alimentar a nossa alma e fortalecer a nossa estrutura espiritual. E aprendi uma lição muito importante com esta passagem. Jesus nunca vai começar uma obra pelas coisas terrestres, mas sempre pelas coisas espirituais. Muitas vezes, quando Jesus entra na nossa vida, queremos que Jesus haja de imediato nas coisas terrestres, nas coisas da nossa humanidade, e não compreendemos o seu agir.
E mal percebemos que primeiro é necessário termos uma estrutura espiritual para receber as bênçãos que Ele tem reservado para nós. Espere no Senhor com paciência, pois tenho certeza que Ele está trabalhando na sua vida. Em João 5,17, Jesus diz: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E é muito bonito entender que Jesus trabalha por nós, que Jesus trabalha em nosso favor, que Ele está sempre presente na nossa vida. Um terceiro momento que a gente pode marcar através dessa mensagem é a atitude de Jesus em relação ao milagre. Vamos agora observar duas ordens de Jesus e duas atitudes dos pescadores. Faze ao mar alto, versículo 4, Jesus manda. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto. Vai para um lago onde está alto, onde tem muita profundidade. Jesus poderia realizar o milagre de onde ele estava ensinando. Ali na beira da praia, na beira onde todos estavam ouvindo e vendo. Por que Jesus foi para o meio do mar? No meio do mar não havia multidão. Era só Jesus e os pescadores. Jesus queria intimidade, queria profundidade no relacionamento com os seus discípulos. Jesus queria um encontro que eles pudessem experimentar verdadeiramente esse Deus que ele queria mostrar. Precisamos nos afastar da beira da praia. Precisamos nos afastar das coisas que têm nos impedido de ir para o meio do mar. Deus quer ter um relacionamento com os seus discípulos e suas discípulas diferenciado. E é nesse tempo que nós podemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Afasta-te de tudo aquilo que te impede de ter um relacionamento mais profundo com Deus. Ele quer te revelar e fazer coisas maravilhosas na tua vida. Lançai as vossas redes, versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao lago e lançai as vossas redes para a pesca. Todas as circunstâncias eram contrárias às ordens imperativas de Jesus. Era dia e se pescava geralmente à noite. O cansaço era evidente. Jesus era um carpinteiro, não um pescador. Obviamente que para alguns pescadores Jesus não sabia nada de pescaria. Aprenda uma lição com isso. Preste muita atenção agora. Você pode ter controle sobre o barco, você pode ter o controle sobre as redes, mas quem tem o poder sobre o mar e sobre os peixes é Jesus. Nada poderiam fazer se Jesus não estivesse conosco, se Jesus não estivesse com eles. Jesus diz em João 5,5: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Você pode ser o melhor, pode conhecer todas as estratégias, mas o único que alcança o impossível é Jesus. E a quarta atitude que nós vemos dos discípulos em relação à palavra de Deus: eles agem sobre a autoridade da palavra. Eles dizem: sobre a tua palavra lançaremos a rede. Simão, mestre, disse: trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançareis redes. Versículo 5. Pedro nos transmite uma lição muito grande. Mesmo sendo o mestre da pescaria, ele foi humilde e confiou na palavra de Jesus. Às vezes, o que nos falta é isso: humildade e obediência para desfrutarmos das bênçãos e honras que Deus quer nos dar. E para concluir essa mensagem nesta noite, Deus sempre abençoa e recompensa aqueles e aquelas que nele confiam. O texto diz nos versos 6 e 7: feito isto, apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se romperam. Acenaram então aos seus companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Eles, pois, vieram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. O milagre na vida deles foi tão grande que não somente eles foram abençoados, mas também aqueles que estavam ao seu redor.
Quantas famílias naquela hora foram abençoadas quando os discípulos obedeceram a palavra de Jesus? Não somente eles creram e entenderam e encheram seu barco, mas também aqueles que estavam por perto. Isso é a palavra profética de Deus, que quer nos abençoar para nós abençoarmos uns aos outros. Deus não quer que nós sejamos egocêntricos e que pensemos só na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho. Ele quer te usar para abençoar outras vidas, outras pessoas. Mas para isso ele te convida a obedecer, confiar naquilo que ele coloca no seu coração e na tua mente, para que sobre a tua palavra, Deus, nós possamos realizar grandes coisas. Que o Senhor nessa semana possa te abençoar e que você possa ser mais obediente ao Senhor. E que você possa se colocar nas mãos do Senhor para a honra e para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Oremos a oração de intercessão pelos nossos irmãos, nossas irmãs. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós engrandecemos o Teu nome e Te louvamos pela oportunidade de conhecer a Tua palavra e saber que quando nós obedecemos, o Senhor continua e derrama sobre nós bênçãos sem medidas. Senhor, nós Te louvamos pelo dom da vida, mas nesse instante queremos interceder pelos nossos irmãos e irmãs, especialmente, ó Pai, aqueles e aquelas que estão acamados, que estão enfermos, aqueles e aquelas que estão hospitalizados. Ó Pai, quantos irmãos e irmãs das nossas famílias estão sofrendo, ó Pai. Têm chorado, ó Deus, têm tido dias de luta, Senhor. Têm tido dias de clamar a Ti, ó Deus, por misericórdia. Vem, Senhor, ao encontro das necessidades dos Teus filhos e filhas, não somente da Igreja de Santana, Pai, mas no nosso mundo, Pai. Nosso mundo carece da Tua graça, carece da Tua intervenção, Senhor. Sem a Tua presença, Senhor, sem a Tua palavra, sem a dignidade, Senhor, que o Senhor pode restaurar em nós, nós não somos nada. Por isso, Senhor, nesta noite, colocamos a vida dos nossos irmãos e irmãs, especialmente os da nossa igreja em Santana, porque são aquelas com quem nós convivemos, com quem nós conversamos, com quem nós sabemos. Abençoa, Senhor, a vida da mocidade da nossa igreja, dos nossos jovens e nossos juvenis. Ó Deus, abençoa a vida, Senhor, dos nossos adultos da igreja, ó Pai, que todos possam sentir o toque da Tua presença e da Tua graça sobre as suas vidas e que haja, ó Deus, grandes mudanças na vida de cada um de nós nesta semana. Ajuda-nos, Senhor. Traz, ó Deus, a Tua paz, a paz que restaura a nossa vida, a paz que restaura os relacionamentos, a paz, Senhor, que excede todo o entendimento e que faz com que nós entendamos que sem a Tua presença em nossas vidas nada somos. Continua conosco, Senhor, nos abençoando, nos guardando e protegendo de todo o mal. Cuida, Senhor, de cada uma das nossas casas, que os Teus anjos estejam acampando ao redor dos nossos lares, ó Pai, e que possamos sentir a Tua proteção e o Teu cuidado sobre nós, em nome de Jesus. Amém. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, o amor de Jesus e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós. Levante o nosso rosto e nos dê paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.